A China quer tudo, tudo para ela, tá tudo dominado. Isso mesmo, a China quer o domínio completo do Mar do Sul, que a China já denomina de Mar do Sul da China. É uma região palco de disputas desde a Segunda Guerra Mundial, no qual a China vai se tornar socialista com o apoio da União Soviética e busca ter uma relevância regional, já que o Japão, que perdeu a guerra, deu passos atrás. E a China quer um novo posicionamento geopolítico na Ásia e ela reivindica a posse desse local. Tá, Jean, tá, mas por que é importante esse mar da China? Para a China, para o Japão, para Brunei, para a Malásia, para o Vietnã, para os países que o circundam, porque é uma região geoestratégica, onde navios que transportam bens passam ali, gente, diariamente. E eu vou mostrar no mapa para vocês, né, a economia de tempo que esses navios têm ao passar nessa região. Cerca de 90% dos bens transportados para essa região passam por um estreito, que é o Estreito de Malaca. Mas calma, se fosse isso, as tratativas comerciais entre os países poderiam resolver a pendenga. O grande ponto do Mar da China é o petróleo e é o gás natural. Estima-se 213 bilhões de barris de petróleo nessa região que ainda foram inexplorados. Então você vai ter ali muito petróleo, a China, um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, com uma economia pujante, com um crescimento que varia de 5 a 10% durante anos, que quer ser a maior potência global até 2027 em PIB absoluto. Então necessita do quê? De energia. E essa energia pode vir do Mar da China. Tá, Gê, onde fica esse Estreito de Malaca que você me falou que é tão importante? Aqui, ó, na região da Malásia. Então os navios que vêm da Europa, da Ásia Central, os navios, eles passam exatamente nesse estreito e adentram essa região, que engloba a Indochina, onde nós temos aqui, ó, Camboja e Vietnã. Os navios também seguem para a China, os navios vão para Filipinas, então, e até o Japão. Então você percebe que a economia é muito grande de tempo, ó, porque senão eles deveriam passar aqui, adentrar nesse estreito para chegar nessa região, indo para o Vietnã, indo para a China, para as Filipinas, para o Japão. Aí você vai ter uma economia de tempo gigantesca para escoar esse produto nessa região que é mega populosa. A gente pode fazer um cenário aí de 2 bilhões de habitantes. Esse Mar da China ele é disputado pela China, Taiwan, pedra no sapato chinês, as Filipinas, Brunei, Malásia e Vietnã. Lembro você que a Malásia tem como principal parceiro os Estados Unidos. Lembro você que os Estados Unidos quer a hegemonia sobre o Oceano Pacífico, que é o principal oceano daí das tratativas comerciais entre Estados Unidos e Ásia. Os Estados Unidos não quer perder essa relevância e a China, pelo contrário, quer ganhar mais relevância. E os Estados Unidos, que está muito distante territorialmente dessa área, o que ele faz? Ele financia, ele instiga países contra a hegemonia chinesa. E um deles é a Malásia, é um país rico, principalmente em petróleo nessa região. Você tem aqui o complexo de ilhas que chama Spratly, que é reivindicado pela China, Taiwan, Filipinas, Brunei, Malásia, Vietnã e Paracel, que também é disputado por todos esses países. Tá, então você tem aqui, ó, Spratly, aqui você tem Paracel, e aí você tem outras ilhas como Macclesfield, né, a pronúncia é meio complexa,
Dongsha Pratas, que são ilhas que estão dentro desses limites territoriais disputados por esses países. Primeiro, você sabe o que é um limite territorial? Um limite territorial nada mais é onde o país exerce sua soberania. Então, dentro desse limite, um determinado país exerce soberania a partir de leis e a partir de força militar. A força militar, o que ela vai fazer? Ela vai obrigar a cumprir essa lei. Essas leis são internas e são leis externas. O que são leis externas? São tratados que são elaborados em comunhão em vários países, mas são arbitrados por uma instituição maior, que é um organismo supranacional, que no caso é a ONU. E aí suas diversas frentes. A ONU vai legislar sobre isso, o Tribunal de Haia, e aí vai. Lembro você que são instituições criadas pós-Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos, sai como a grande potência do mundo. E por conta disso, são instituições envenenadas pelos Estados Unidos. Então, os interesses estadunidenses vêm sempre acima. Por isso que a China, ela bate o pé em alguns tratados sobre limites marítimos territoriais. É essa pendenga. Fala, tá, a lei foi arbitrada pela ONU, que todo mundo sabe, os Estados Unidos. Tá, então a China bate o pé, falou, não, vamos negociar, vamos conversar. E por conta disso, a China, ela fala de uma Nine Dash Line, que é uma outra demarcação territorial que está casada muito com aspectos culturais. Então a China reivindica um outro limite territorial nessa região, que é esse daqui. O Nine Dash Line, que é uma linha que vai sobrepor aquele limite territorial das águas marítimas de 22 quilômetros. Então, ele expande as suas águas territoriais. Opa, peraí. Antes de continuar assistindo a nossa explicação, desce o dedão no like e se inscreve no canal de educação. Precisa muito do seu apoio. Ó, se inscreveu? Curtiu? Bora lá! E por conta disso, tem esse choque de interesses. Alguns países vão se basear nos limites territoriais pensados e tratados na ONU e outro limite territorial que é pensado pelos chineses. Lembrando você que esses tratados internacionais, assinados na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, estipula 22 quilômetros da linha base da costa. Então, se pega 22 quilômetros aqui, isso daqui está sobre o limite territorial chinês, as leis da China. Aquele exemplo mais simples possível de você entender. Vamos imaginar que você pega um cruzeiro aqui no Brasil, lá em Santos. Pega o cruzeiro, e esse cruzeiro ele vai começar a navegar sobre águas territoriais brasileiras. Quando ele sai desses 22 quilômetros, que são águas internacionais, são regidas por tratados, abre o cassino dentro do cruzeiro. Então pode se jogar. Quando ele está dentro desses 22 quilômetros, o cassino não abre. Por quê? No Brasil é proibido ter cassino. Então as leis aqui falam isso. Então quando você está em território nacional, independente se é água, ar ou terra, são as leis brasileiras que vão reger, tá? Só para vocês entenderem de uma forma bem didática. E aí, você acha que a China tem direito de se expandir porque os Estados Unidos manipulam os outros países da região? Deixa a sua opinião aí nos comentários, isso ajuda demais a enriquecer o debate aqui do canal. Volta aqui que não terminou não. Ó, aqui nesse mapa, deixa bem claro, os limites territoriais de cada um dos países reivindicados. Tá? A China fala que é Nine Dash Line e pronto, acabou. Aí você tem, as Filipinas também reivindicam, no caso aqui, a posse territorial dessa região. Perceba que a linha chinesa adentra
o limite reivindicado pelas Filipinas. Aí você vai ter aqui o da Malásia, nessa região, o do Vietnã, nessa região, tá? Aqui, ó, de Brunei, nessa região. E aí você vai ter aqui o da Malásia, que continua nessa região, né? Já que é um complexo de ilhas. Então você percebe que uma linha vai transpor o território que a outra acha que é dele. E aí o caos está estabelecido. Por quê? No momento que uma aeronave cruza esse território que ele fala que é dele, está invadindo o território de outro país. Então imagina que um avião da China entre no espaço aéreo da Malásia que ele reivindica que é dele. E aí a China fala, não, esse espaço aéreo é meu, ele pode voar o tanto que ele quiser. Então há todo esse imbróglio e gera tensão. Para piorar a situação, vamos piorar que é legal, né? Piorar. Quem está aqui? Os Estados Unidos. As maiores bases militares americanas estão nessa região aqui, para não deixar essa expansão da China e a China impor o seu domínio territorial sobre essas águas aqui, que fortalecia ainda mais a economia chinesa e a sua área de influência. E a China não deixa barato, não. Sabe o que a China fez para aumentar a sua presença? A China, para aumentar o seu poder de influência nessa região, sabe o que ela fez, meu camarada? Ela construiu ilhas artificiais. Isso mesmo, ó, aqui nós temos, né, de Recife, que foi todo aterrado para se transformar numa ilha para pouso. Ó, perceba que aqui nós temos uma pista para pouso de aviões de grande porte. E aqui nós temos uma área também para navios, para barcos. E aqui a presença de toda uma estrutura militar. Isso mesmo, a China usou um Recife, aterrou e se transformou numa ilha que é de domínio dela. Então ela povoa essa região, ela coloca navios, ela coloca aeronaves, presença de exército para falar, isso aqui é meu, é sobre a minha legislação. E os outros países precisam de apoio, porque você está falando do dragão chinês. Precisa de apoio de quem? Dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos faz? Financia a marinha desses países, aumenta a presença principalmente perto do Japão, que é seu parceiro, principalmente na ilha de Okinawa, que é do Japão. Então os Estados Unidos está ali, como o fiel da balança para equilibrar as forças. Beleza, galera? Ó, curtiu essa aula? Vários detalhes, várias colocações, que é uma área de mega tensão na Ásia. Desce o dedo no like, se inscreva no canal. E se você quer estudar, ó, no Gabaritagel, aí você vai se preparar para os vestibulares, para o Enem. Jean, eu conheço um primo, um amigo que vai prestar vestibular. E se você quer estudar na sua casa, pagando um preço baratinho com os melhores professores, cara, é o Gabaritagel, link na descrição. Tamo junto, pra cima deles é geopolítica, é Gabaritagel.